Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, Esther Muxnik, ter aceito o convite da Associação Lusa Portugueses por Israel. Esther Muxnik é a nossa convidada de hoje. O Tikvah Museu Judaico de Lisboa é o pretexto, um belíssimo pretexto. Esther é uma mulher de palavras doces, mas determinada. Um olhar de água que não se turva na procura da verdade e não desiste, mas insiste. Uma intelectual judia. Nasceu em Portugal, de pais judeus da Polónia. Esther Muxnik é tanta coisa que eu hesitei no título que lhe devia dar. Sem desprestígio para as jabelinhas do Liceu Francês, Esther Muxnik é Esther Muxnik. What else? Estudou Sociologia na Sorbonne, é fundadora da Associação dos Estudos Judaicos, da Memo Shoah. Membro da Comissão de Liberdade Religiosa e do Fórum Abrâmico de Portugal, é membro da Comunidade Israelita de Lisboa, tendo sido vice-presidente de 2002 a 2016. É jornalista, escritora, escreveu para uma ética do cuidado, uma perspectiva judaica, Israel ontem e hoje, Grácia Nazi, Portugueses no Holocausto, Auschwitz, um dia de cada vez, a grande epopeia dos judeus do século XX. E agora é também presidente da Haggadah, da Associação Haggadah, Narração, coordenando a comissão instaladora do Tikvah Museu Judaico de Lisboa. Em 31 de 3 de 2021, portanto 200 anos depois da abolição da Inquisição, assinou o protocolo com o presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina. Esther Muxnik podia não ser nada disto e marcaria na mesma a história ao realizar apenas este museu. Mas foi com certeza por ter sido tudo isto que é ela a escolhida e é ela a alma deste esperado museu. A esperança no conhecimento será a principal mensagem, ouvia dizer nas várias entrevistas que li. As pontes consolidam e estreitam margens, mas e se o conhecimento for olhos nos olhos? Nem pontes serão necessárias. Temos um vídeo de 3 minutos para mostrar, para que todos possam já ter uma ideia de qual é a beleza do museu que aqui vai nascer.
lindíssimo, como vêem. Temos também connosco Eduardo Silva, que é nosso, da Alpi, com grande honra nossa, e que é diretor da Fundação EDP, e a quem eu chamei para que recebesse comigo Esther Buxnik e para nos dar e levar o tom desta conversa. Então, pode fazer a sua primeira pergunta? Antes só de fazer a pergunta, eu queria primeiro agradecer o convite que me foi feito para estar aqui. É sempre uma excelente oportunidade para divulgar o museu. Há pequenas coisas que foram ditas, por exemplo, eu não sou jornalista, eu escrevo para os jornais de vez em quando tenho alguma coisa a dizer, etc. Mas não sou jornalista, portanto, por outro lado também, por exemplo, em relação à Associação Portuguesa de Estudos Judaicos, fui cofundadora, não fui a fundadora, fui cofundadora, nomeadamente com Mary Roy e Roberto Barro, e outras pessoas. E, portanto, são pequenas coisas, mas gosto sempre eu vou corrigir. De corrigir, que é para não corresponde. Mas pronto, muito obrigada pela apresentação, foi muito bonita. Obrigada. E talvez não merecida, mas bonita. Merecida, de certeza que é. Eu poderei começar a tentar levantar o véu no que será o Tikva. Reparei agora que tem 8 pontes, é muito significativo, essas 8 varandas sobre Lisboa, sobre o mar. Eu, às vezes, por brincadeira, costumo dizer que Portugal é a cabeça da Europa. Portanto, às vezes a cabeça tem que estar com os olhos bem abertos sobre o mundo. E é um bocadinho nessa circunstância que gostava que esse véu fosse levantado, essencialmente, sobre qual é, o museu é de facto o grande instrumento de comunicação, qual vai ser o acervo do museu. O que é que o museu nos vai mostrar, ou que nos vai tornar a mostrar da cultura judaica em Portugal e ao mundo, no fundo, porque este museu é um museu também para o mundo, está situado em Portugal e Lisboa, mas é um museu para o mundo e para a cultura judaica mundial, para o conhecimento harmonioso da humanidade. E isso é que eu acho que é o grande passo e a grande importância. Vamos lá ver. O museu tem um objetivo. E o objetivo é contar a história dos judeus portugueses. Portanto, desde antes de Portugal ser Portugal, portanto, desde a época romana, que é quando existe o primeiro, aquilo que se pensa que é hoje o mais antigo vestígio em Portugal, que é uma pedra de anel. Que parece retratada exatamente, que é entre o século II e o século III, portanto, na época romana, e depois por aí fora até à atualidade, no fundo. Mas falando do acervo, eu quero dizer o seguinte: o nosso museu não vai ser um museu de peças, vai ser um museu que conta uma história e as peças são o suporte dessa história. Tem uma outra vertente também, que é uma vertente de cultura e tradição judaica. Não é? Por uma razão muito simples, é que as comunidades judaicas em Portugal são pequenas, resultado da história. Não vou estar agora, não vale a pena estarmos aqui a falar de novo no porquê, mas, portanto, temos o edito de expulsão, temos as conversões forçadas, temos 3 séculos de Inquisição, portanto, tudo isso, e temos uma diáspora muito grande, que se chama diáspora, mas foi mais um exílio, não é? Mas pronto. E portanto, é uma história. Eu estava a dizer que as comunidades judaicas são pequenas, por resultado da história, e portanto, a sua visibilidade não é muito grande, de forma que as pessoas desconhecem grande parte, de facto, da cultura judaica. Aquilo que nós podemos chamar de cultura religiosa, mas não só a cultura religiosa, a cultura de uma forma geral, não é? Pronto. E, portanto, nós, numa primeira secção, digamos, do museu, vamos apresentar essa cultura em torno de 3 ciclos, digamos assim: o ciclo da sabedoria, com os livros sagrados, Torá, o Talmud, etc. O ciclo da vida, do nascimento até à morte.
e o ciclo do tempo, com as festividades judaicas, etc. E aí temos, de facto, algumas doadores privados, que são, em geral, membros da comunidade, nomeadamente temos um conjunto de peças fundamentais da família Roy, Joshua Roy e da Mary Roy também, muito significativas. Temos outros doadores também, portanto, Samuel Levi, enfim, uma série de coisas que são artefactos, que são peças que são significativas para mostrar, de facto, para ilustrar a cultura judaica. E não só, temos outras peças que fazem parte da judaica, digamos, da cultura judaica. Portanto, o museu é isso mesmo, é essa comunicação que pode ser ou documental ou de acervo. Portanto, eu acho que estamos de acordo sobre isso. E depois outra questão que é importante é como é que vai ser feita essa divulgação. Será uma divulgação muito centrada no próprio museu, se é o próprio museu que irá fora trazer as pessoas para o museu, ou seja, um pouco hoje com as novas plataformas. Eu penso que é importante também para os portugueses perceberem as raízes da sua cultura, e uma parte da cultura dos portugueses é uma cultura judaica. Em alguns dos nossos hábitos, sim, nas nossas formas de estar. Sim, exatamente. Não, mas, portanto, eu falei da parte da cultura judaica propriamente dita, mas é apenas uma secção do museu, não é? Porque depois há mais 5 partes que começam, como eu disse, que no fundo é aquilo que eu disse, nós queremos contar a história da presença dos judeus em Portugal. E dos judeus em Portugal e dos judeus portugueses, quando Portugal começa a ser Portugal, não é? Quando se constitui a nacionalidade. E, portanto, durante são 2000 anos de história. São 2000 anos de história, praticamente. E, portanto, essa história vai ser contada de várias formas. Vai ser cronológica e temática. Ou seja, vai ter a primeira parte, obviamente, portanto, antes de Portugal ser Portugal, bem, pronto, com várias coisas. Eu não estou muito preocupada, vou ser franca, eu não estou muito preocupada. A nossa coleção ainda está em construção, absolutamente, não é? Porque uma coisa era a Alfama, que tinha uma determinada era uma dimensão. Das de Lisboa. E tinha uma determinada dimensão. Este museu vai ter uma dimensão muito maior, mas não é só por causa disso. Mesmo já em Alfama nós também pensávamos que tínhamos que aumentar, reforçar a coleção. Não com inúmeras peçazinhas, mas com peças que sejam de facto representativas, que possam ilustrar a história que nós queremos contar. E é isso que é importante. Portanto, quando entramos em Portugal mesmo, aí, que é considerada, chamada a Era da Convivência, sim, não é? E é uma era que é muito importante, porque é a época em que, embora numa relação de inferior-superior, os judeus puderam contribuir, tinham liberdade de culto, enfim, temos determinados limites, etc. E, portanto, foi nessa fase em que houve um contributo mais significativo na medicina, na economia, enfim, nos descobrimentos, na navegação, enfim, tudo isso. E, portanto, para aí eu devo dizer que nós temos um apoio fundamental de alguns museus nacionais, como, por exemplo, o Museu da Arte Antiga, o Museu da Arqueologia e o Museu da Marinha. São 3 museus que, de facto, com os contributos com as peças que umas delas estavam nas reservas, etc. E fomos lá e de facto foi uma atitude muito importante da parte deles. Judaísmo dentro de alguns museus, isso é interessantíssimo. Sim, havia. Claro que há. E, portanto, nessa parte, nessa secção da convivência, temos de facto também algumas peças desses museus e que são importantes.
depois entramos para a parte que se pode chamar de intolerância. Não é? Então, Porque... eu estava a pensar ainda, antes de fazer aqui a dizer-nos alguma coisa sobre livros, porque se atentarmos nas personagens que marcaram no período da convivência, como bem disse, ou até na diáspora, há grandes filósofos e pensadores como Isaac Aboab ou Isaac Abravanel, em que há livros, por exemplo, da Clínia Ribeiro, no Portugueses das Sete Partidas, que ele fala de Abravanel, há os Diálogos do Amor de Leão Hebreu, o filho de Abravanel, são difíceis de encontrar e talvez que, havendo um museu, passe a ser mais fácil de podermos e de sermos uma referência onde ir buscar. Por exemplo, a Consolação às Tribulações de Israel, de Samuel Luz, Bernardino Ribeiro, até com Menina e Moça, o Pentateuco de Faro, o Colóquio dos Simples e Drogas, Coisas Medicinais, Garcia Dorta, nem faço ideia onde é que se possa ver tal livro. Depois há a Ética de Spinoza, que eu gostava imenso de ter uma oportunidade de... Eu tenho em casa alguma coisa, mas não como é que seria o livro, a apresentação dele. A História da Medicina Portuguesa durante a Expansão é já um livro contemporâneo, de Germano de Sousa, é mais fácil, ou o seu, a grande epopeia dos judeus do século XX. Portanto, no fundo, acho que, como a Esther estava a dizer, que isto não vai ser um museu de peças, mas há uma parte que se calhar vai ser muito centrada em livros, e eu tenho a esperança, como visitante, que eu possa ter a possibilidade de lá ir e encontrar alguns livros que nós não encontramos. Houve aqui uma interrupção de internet, pedimos imensa desculpa, eu refaço a questão. No fundo, isto era eu que adoro livros e muitas outras pessoas com certeza, gostávamos de saber se é pensado algum momento documental em que seja mais fácil encontrar alguns livros que são bastante difíceis de encontrar. Sim, portanto, vamos ter um centro de documentação, um centro de investigação, Roberto Bachmann, com base, portanto, com base no espólio de Roberto Bachmann, ainda por definir completamente, mas como sabemos e como se sabe, o espólio dele é extremamente importante em termos de livros sobre o judaísmo português, o judaísmo sefardita, não é? E, portanto, vamos ter isso. E para além disso, obviamente que vamos ter também outros livros, portanto, mais atuais ou menos atuais, claro, escolhidos, e como eu estava a dizer, todas as ofertas são bem-vindas. Mas sim, a leitura, a documentação, eu generalizo mais a documentação, não é? Porque há os livros e há os documentos também, e a consulta de documentos que é fundamental. É um centro que é dirigido, portanto, não vai ser aberto da mesma forma que a sala, que a exposição permanente ou a exposição... Hoje existe essa possibilidade através das plataformas digitais, a acessibilidade... Das plataformas digitais e também por marcação. Claro. Por exemplo, a investigadores, ou jovens investigadores, ou pessoas simplesmente que querem investigar. Não é? Tem que ser investigadores, por exemplo, o Guia dos Perplexos eu já consegui e tenho lá em casa, de Maimónides, mas eu começo a ler e é de facto, eu é que fiquei perplexa, porque é um português muito medieval, não se consegue, ou alguém, eu sou médica, não sou realmente de letras, é só paixão mesmo por gostar de ler, é difícil, portanto acho que tem que ser mesmo estudiosos que gostavam... Depende do tipo de livros, não é? Sim. Vamos ter... claro, não, para o centro de investigação, claro, tem que ser... Sim, exatamente. Será sempre coadjuvado por alguns dos investigadores que eles próprios têm o acervo, não é? Portanto, depende depois como é que irão fazer esse matching entre quem procura e de quem tem disponível para depois mostrar essas pistas que... Não, vamos ter lá um certo número de livros muito significativos, que as pessoas não vão manusear. É óbvio que tem que ser, se forem livros muito antigos e enfim, de grande valor, etc.,
Nós aí vamos ter que digitalizar, evidentemente, porque as pessoas estarem a mexer. Eu hoje estou completamente de acordo. A digitalização é crucial nos museus, não é? Porque a acessibilidade, de facto, documental, por exemplo, enquanto às peças de acervo, nós chamamos o acervo móvel é muito mais fácil, mas de facto o documental precisa de um suporte diferente. Mas mesmo em toda a exposição permanente e nas exposições temporárias, nós vamos utilizar muito também a tecnologia. Eu, em relação a isso, não tenho preconceito nenhum. Eu acho que eu vi no MAT, por exemplo, somos um exemplo claro. Encenações maravilhosas, digamos, são coisas muito bonitas e, por exemplo, sei lá, se nós quisermos mostrar o que foi, por exemplo, o batismo forçado, evidentemente nós temos o quê? Temos os documentos, mas as coisas não vivem só dos documentos. Portanto, tem que haver uma apresentação física. Sim, tem que haver, portanto, todo um trabalho de imaginação e tecnologia que vai ser feito no museu. E eu acho que os museus, pelo menos a minha ideia para este museu, é que o essencial é que as pessoas conheçam a história e, nomeadamente e sobretudo, os contributos que os judeus deram à nação da qual fazem parte. Os judeus portugueses ajudaram a fazer Portugal. E ajudaram a fazer Portugal, mas as pessoas não sabem, por exemplo, falou há bocado do Garcia da Horta, por exemplo, as pessoas, a maioria das pessoas não sabe que era um cristão novo, que era de origem judaica, não é? As pessoas não sabem que o Pedro Nunes era de origem judaica, os filhos tiveram presos pela Inquisição. Quer dizer, portanto, são coisas que não se sabe e que nós queremos que as pessoas conheçam, não é? E que cheguem ao fim do museu. Nós não queremos nada que as pessoas saiam do museu a dizer, coitadinhos dos judeus, o que eles sofreram. Não parece. Não parece que seja esse o caminho. Não, nós queremos que as pessoas saiam do museu a dizer isto faz parte da nossa história, nós desconhecemos. Também está no nosso sangue. Isto também é a nossa história. Também está no nosso sangue. Há um livro que eu Damião trouxe... de Góis é outro dos exemplos. Damião de Góis não era de origem judaica, acho que não. Acabou julgado como judeu. Não sei se foi como judeu, se foi como... Herege judeu. Protestante, pronto, um bocado, ele dava-se... Enfim, não, ainda há tanto para investigar e o museu vai tentar fazer essa investigação o melhor que souber e puder, não é? Mas eu acho que isso cabe, de facto, ao museu também. Claro, a parte de investigação, é isso. A grande discussão hoje sobre os museus é se os museus são o que são ou são, de facto, um lugar de permanente comunicação. O museu comunica os conteúdos e isso é o que... Não, exatamente, nós queremos que comunique, queremos que as pessoas convivam. Por exemplo, nós vamos ter também, sobretudo na parte de cima, que é sobretudo um mirador, mas vamos ter um restaurante e uma cafetaria. E mais nada, porque não se pode construir mais para cima, e é sobretudo um mirador. Uma histórica. Claro. E portanto queremos também, e vai ter um jardim. E no jardim, por exemplo, temos algumas obras de arte contemporânea judaica. Já temos algumas, queremos também aumentar isto, que isso dá ao jardim. Queremos que o museu seja também um espaço de convívio e um espaço de debate também. Está previsto um auditório com 209 lugares, portanto é um auditório que dá a possibilidade de se fazer palestras, conversas e debates também, e reflexão também, porque qual é o papel hoje dos museus? Agora fala-se muito do papel dos museus, mas é importante refletir, não é apenas conservar e restaurar, é também apontar pistas de reflexão e de conhecimento, obviamente, não é? Nessa reflexão, permitam-me que realce um livro que eu li, de Germano de Sousa,
que para além de médico também, lá está, é que mais tarde diz que não é jornalista e se calhar no outro Jamão de Sousa diz que também não é escritor. No entanto, escreveu um livro notável que eu trouxe para mostrar, que é a história da medicina portuguesa durante a expansão. Eu, quando li aquele livro, eu própria, que costumo ler, fiquei admirada por saber todos os médicos à volta dos descobrimentos, tanto os que iam nas caravelas, como aqueles que depois também ficavam nos hospitais, onde as terras onde eles iam implantando os hospitais, para não falhar assim importante, há Garcia Horta, que já falei, o Amato Lusitano, o Rodrigo de Castro, o Zacuto Lusitano, o António Ribeiro Sanches, tão conhecido, esse foi mesmo médico da Catarina da Rússia, e depois da Corte de Paris, porque a Inquisição foi lá também incomodá-lo à Rússia, Jacó de Castro Sarmento, enfim, foram todos médicos, todos judeus novos, todos de origem judaica, e que não foi por isso, pela grande contribuição que estavam a dar, que deixaram de sofrer com isso. E Esther falou no espaço de reflexão, e eu acho que não está feito, que eu saiba, nenhum livro que realce o papel que os judeus também tiveram, não só como médicos, mas também como, na parte científica, mais, por causa do astrolábio e da Bragança Culto, mas também a parte financeira, porque muitos dos acordos, os judeus para poderem vir, sim, mas financias as caravelas, mas não temos dinheiro, arranjam. E arranjavam, porque teria que ser assim, de onde eu gostava muito que das pessoas que vão ao museu, todo um grupo de pessoas que vai andar à volta do museu, de estudiosos e tudo isso, que alguém se lembre, se entusiasme a escrever isto, que não há nenhum livro que fale sobre os descobrimentos portugueses e o contributo, não só médico e científico, mas também financeiro, que os judeus possam ter dado e que deram. Em setembro vai sair um livro meu que eu escrevi exatamente, mas não é apenas, entre aspas, sobre o papel dos médicos nos descobrimentos. O papel dos judeus nos descobrimentos fala também nisso. Eu quis escrever um livro exatamente a acompanhar o museu, ou seja, segue exatamente a mesma cronologia. Portanto, começa de facto no tempo da época romana. Sim. E prolonga-se até aos dias de hoje. E aliás, a decisão de escrever o livro foi até prévia, já tem alguns anos. Mas há muitos livros, sim, que já escreveram sobre a história dos judeus em Portugal. Há bastante. Mas especificamente? Não, especificamente sobre o papel nos descobrimentos, sim. Não. Mas abordando também esse aspecto, não é? Portanto, quer dizer, eu acho que sim, acho que é importante, isso poderá ser abordado, será certamente abordado no museu, tal como outros contributos que os judeus deram, não é? Claro. Por exemplo, nos manuscritos e iluminados maravilhosos, na impressão, foram os pioneiros. O primeiro livro é editado em Portugal, o primeiro livro impresso em Portugal é hebraico, é em hebraico, portanto, e é Samuel Gacon, portanto, uma oficina de Samuel Gacon em Faro, e não só, em inúmeros outros setores, mas os médicos, de facto, tiveram um papel sempre muitíssimo importante. A historiadora Maria José Pimenta Ferro Tavares, ela fala, no século XV, por exemplo, 75% dos médicos eram judeus, 75% dos médicos em Portugal eram judeus, e eram os formadores dos próprios médicos. E, portanto, foi sempre algo de muito importante no judaísmo, e aliás na nossa comunidade ainda hoje temos, agora começa a descer, mas sempre houve muitos médicos também. Sim. Posso, Eduardo, só pode, claro. Há bocado a Esther falou numa coisa que eu acho que tem muito sentido, como das outras, mas o aspecto cénico. Por exemplo, a Inquisição. O que era a Inquisição? Como é que era o Tribunal do Santo Ofício? Pode ser uma coisa horrível de ver, mas acho que era importante as pessoas conhecerem,
cenicamente alguma representação, como o Eduardo diz, que tem numa arte também, para as pessoas fazerem uma pequena ideia de como é que funcionava o Tribunal de Santo Ofício. Sim, claro. Com aquela palavra do santo, as pessoas têm uma ideia, eventualmente, de santidade. Mas não era. Não é. Santidade. Santidade. Não tem nada de santidade. Não, eu acho que hoje em dia, eu acho que a história dos judeus em Portugal é mais conhecida através da Inquisição. E é uma visão perversa da história. Já tardia. Não é só tardia, é tardia, claro, mas sobretudo não é a história judaica. A Inquisição não é a história judaica. Os cristãos novos, foram os judeus, os cristãos novos foram as principais vítimas. A maioria das vítimas. Mas é um bocadinho como o Holocausto. As pessoas falam, o Holocausto é uma história judaica. Não, o Holocausto não é uma história judaica. Os judeus foram as suas principais vítimas, mais uma vez. Mas não é. E construir a história judaica através dos autos de Inquisição, que estão na Torre do Tombo e, portanto, são relativamente de fácil acesso. Mas não é essa, mas isso não conta a história judaica, não é? A história judaica... O massacre de Lisboa, por exemplo, está ainda antes da institucionalização da Inquisição. Claro, em 506, 40 anos. E já antes tinha havido, quer dizer, há algumas situações desse tipo sobre os cristãos novos. Os cristãos novos, quando se dá em 1506, já tinham sido vítimas anteriormente de perseguições. Foi uma violência tremenda. Gigante. Sim, foi, aliás, os relatos dos cronistas da época, que nós vamos, por exemplo, como é que se pode realçar essa questão? Que era a questão um bocado que estava a perguntar. Por exemplo, há frases dos cronistas da época que dizem tudo, que numa frase exprimem de facto o que se passou. Nós podemos perfeitamente projetar essa frase, não é preciso muitas frases, não é preciso, vamos ter também documentação, claro, mas por exemplo, se numa grande parede houver uma grande frase de um cronista a dizer coisas como eles dizem, que havia pessoas que se suicidavam, enfim, sei lá, uma série de frases que eu agora não tenho aqui na cabeça, mas, portanto, que falam por si. Eu acho que isso é tudo, uma parede e uma frase. Lourenço Weiner faz isso muito. O Lourenço Weiner faz isso, é uma pequena frase. Sim, onde de facto... Por exemplo, os marranos, como é que vamos também falar, porque as consequências da Inquisição e de todas as posições que são duas, nomeadamente os marranos e o messianismo. E nós vamos abordá-las, o messianismo mais sefardita dessa época. E os marranos, por exemplo, como é que vamos retratar? Não há objetos. E nós não precisamos de objetos. Em contrapartida, há orações. Sim. Há orações e, portanto, pôr 2 ou 3 orações em grande, ao mesmo tempo com a voz a dizer a oração, eu acho que fala por si. Há uma cena, num filme que há sobre Barros Basto, em que há numa mesa, em que há uma mulher que está a dizer a oração. Está muito bonita essa cena, nesse filme. O filme sobre os marranos. Sim, sobre os marranos. Gostei muito dessa cena, porque eram... Tem-se algumas comunidades marranas, no fundo. Sim, e sobretudo mulheres, porque as mulheres eram as transmissoras da tradição oral. Porque como não havia livros, nem rabinos, nem nada dessas coisas, os homens ficavam sem função. Alguma coisa se diz que as mulheres é que... E as mulheres é que transmitiam a história do Schwartz. A história do Samuel Schwartz mostra isso perfeitamente, não é? Quando ele chega a Belmonte, um homem que é polaco, que é engenheiro de Minas, que está a trabalhar ali perto, chega a Belmonte e pergunta, vai a uma mercearia, uma coisa qualquer, ou pergunta onde é que era uma mercearia e dizem, olha, não vá ali porque ali são judeus. E ele, judeu, claro, vai correr lá. É aí que vai. Mas quando chega lá,
E diz, eu também sou judeu. E as pessoas respondem, mas nós não somos judeus. É o que eles dizem, e eram judeus, não é? Isso é que era ser cristão judeu. Era a precaução de séculos, não é? E dizem, nós não somos judeus. E ele voltou, durante meses, voltou e dizia, e cada vez rezava uma coisa, rezava outra, que é para se fazer... para eles verem que ele era judeu, até que pronunciou a palavra Adonai. Quando ele pronuncia a palavra Adonai, a mais velha das senhoras que estava lá disse, ele é dos nossos. Eu acho esta história ao mesmo tempo muito comovente, porque é o reconhecimento através dos séculos por uma palavra de que de facto, era um código, funcionava como um código. No fundo é como aquela palavra da Torá, do Shibolet, para dizer corretamente a palavra Shibolet e não Sibolet, isso fazia como palavra de passe para atravessarem o rio. E em Belmonte foi a mesma coisa. O Shibolet de Belmonte foi Adonai. Quer dizer, para o Salomão Schwartz, não é? Para o Salomão Schwartz foi, pelo menos é isso que ele conta no livro que fez conhecer ao mundo, foi editado em 1925, e deu a conhecer ao mundo a existência de comunidades marranas que ninguém sabia. Que ninguém sabia. Eles próprios achavam que eram os únicos judeus que restavam no mundo. Porque estavam tão cortados da educação. E, portanto, mas voltando ao museu, é isso. Portanto, não há problema nenhum de não... É importante termos peças significativas, mas como digo, não é preciso para tudo uma peça. Eu quando falei nesse ser é pela curiosidade, porque... Claro, e conhece isso muito melhor através do mate, não é? Claro, não só no mate, quer dizer, mas, por exemplo, o Grande Museu de Jerusalém ou Tel Aviv, quer dizer, há uma história, há uma ligação com a história, essa fusão entre a modernidade, que vai estar, como já falou, no jardim, com peças de artistas contemporâneos. Com exposições temporárias. É isso, quer dizer, um museu de facto tem que ser isso. É a nossa experiência no MAT, como um museu de arte, de arquitetura e tecnologia, e depois a central, que era, no fundo, o nosso grande museu tecnológico, e eles vivem e interceptam-se, e é um bocado isso que é essa a minha expectativa também do Tikva, é que ele consiga fazer entre a modernidade e a história, fazer esse balanço e esclarecer e trazer à luz, comunicar isso, essa riqueza do povo português na sua mescla judaica. É uma história, eu acho que é uma história única. Lá fora, as pessoas, quando falam na Península Ibérica, falam em Espanha. Mas a verdade é que a história portuguesa, a história judaico-portuguesa, a história portuguesa, de uma forma geral, e a história judaica-portuguesa, é uma história muito particular e com muita especificidade. Quer dizer, tem coisas que são comuns à Península Ibérica, na Espanha também, mas tem coisas muito particulares. E tem uma história única de longevidade e de pluralidade de culturas, que eu acho fundamental. Porque, de facto, a vivência sobre os romanos, sobre os visigodos, sobre os muçulmanos e depois sobre o cristianismo, dá, de facto, ao judaísmo português uma característica muito específica. Única. Única. E é isso que, de alguma forma, gostaríamos de poder apresentar. Eu digo estas coisas todas e espero que nós consigamos fazer isso, não é? Porque o museu é muito apelativo, a arquitetura é muito apelativa, é muito desenvolvida, como brincando eu disse sobre o Tejo, é de facto a zona monumental de Lisboa, é onde estão os grandes museus. Pois, é onde está a Torre de Belém, os Jerónimos, que representam cerca de 1 milhão e meio de visitantes, o MAT, o CCB, até o próprio Museu do Oriente. Portanto, existe ali de facto quase um centro museológico a céu aberto, não é? Portanto, eu acho que está muito bem implantado e é extraordinário, quer dizer.
tão importante ali, só a Torre de Belém. Só tem à frente da Torre de Belém. Porque, de facto, a Torre de Belém... em primeiro lugar, quando nós tivemos que sair da Alfama, não é? Não vou falar sobre isso, porque toda a gente já sabe a história, mas quando saímos da Alfama, a nossa primeira objetivo era, de facto, o principal era Belém. E a Câmara, de facto, cedeu-nos um terreno fantástico. É um terreno fantástico, é um terreno muito grande, onde temos uma possibilidades muito maiores. E também o facto, por exemplo, de ter um jardim é uma coisa muito boa. O jardim é fundamental. Lindo e para as pessoas também. Para as pessoas fruírem e ali com aquelas varandas sobre o Tejo, o projeto é de um grande arquiteto que tem obra pelo mundo inteiro. E depois tem isso, e nós convidamos o Libeskind a vir cá, mas cheios de achar que ele se calhar não ia aceitar, sabíamos lá. E ele, assim que chegou ali, olhou para a Torre de Belém, olhou para o terreno e foi quase imediato. Ele disse, este terreno é fantástico, aceito. Um lado mágico, até tem água. E ele, em todos os desenhos que ele fez, alguns acho que estão aí, ou pelo menos noutras coisas, todos os desenhos, há sempre a Torre de Belém na linha da visão. Da visão. Porque ele acha que é um símbolo muito importante e ele também, e foi ele que nos sugeriu a palavra Tikvá para o museu. Foi incrível, sem saber que a nossa sinagoga que se chama... Não, ele nem sequer sabia, nós dissemos, é claro, e pronto, ele disse mais uma razão. Mas de facto, porque não, é um museu virado também para o futuro que nós queremos que seja virado. Eu percebo bem e que essa... Aliás, não é por acaso que a sinagoga se chama Sharei Tikvá, porque foi exatamente quando ainda não tinha sido reconhecida pelo Estado português, não é? Ainda não tinha, porque foi em 1912 e em 1904, mas já se sentia um fervor. A Inquisição tinha sido abolida, havia liberdade de culto. Pronto. E, de facto, a própria sinagoga, o nome da sinagoga mostra também a esperança dos judeus portugueses. As portas da esperança. Eu percebo muito bem a ideia da Esther em não querer implementar no museu aquela ideia de o judeu vitimizado, porque não é esse o que se pretende. No entanto, acho que essa história tem também ser contada, claro, porque há aquele estereótipo sempre do judeu que as pessoas não conhecem. E, portanto, acho que devem conhecer a resiliência que teve que acontecer. E depois, acho que quando os portugueses que diz que é uma... Apesar de os judeus portugueses têm uma particularidade muito importante, de multicultura e tudo isso, e tem Spinoza. Quer dizer, eu acho que, se calhar, nem muitos portugueses fazem ideia da importância que Spinoza teve e que era português. Os pais tiveram que fugir, ele já nasceu em Amsterdão, mas os pais eram verdadeiramente portugueses. Uma coisa também no aspecto cénico, eu tenho uma perspectiva, uma ideia enorme deste museu, faço isso depressa. Por exemplo, eu gostava muito, uma vez já falei até com o Eduardo sobre haver uma maquete de como é que era a judiaria antiga. Já começou a ser feita em Alfama, em 3D, não é uma maquete, é uma agora falta-me o nome, em 3D, é uma reconstituição da judiaria grande, não de todas as judiarias, da judia grande de Lisboa, que já começou a ser feita, até por uma pessoa que tem uma grande qualidade, uma grande competência nesse âmbito, e vamos ter, sim, que é fundamental. É fundamental, de facto. Sim, contudo, porque a judiaria grande tinha tudo, para além de sinagogas, tinha também a chamada casa de estudo, portanto, enfim, tinha e hoje também o turismo mudou muito. Hoje em dia as pessoas não vão fazer turismo só para irem à praia ou para fazerem compras no Dubai. As pessoas fazem um turismo porque... E o turismo judaico é muito isso. Turismo cultural, porque para vermos o que acontece com as redes de judiarias de Portugal, que pôs pequenas terras que ninguém sabia onde era, e agora essas terras têm visitas e toda a gente se delicia a lá ir.
Não, claro, porque no fundo as pessoas têm interesse e porque também eu costumo dizer que Portugal é o único país onde muita gente quer ser judeu, porque na verdade ainda é o único país da Europa, pelo menos não vejo outro. Porque há muitas pessoas que dizem eu tenho a minha origem e portanto têm muito interesse. E eu vejo muito interesse. Mesmo na Associação Memória e Ensino do Holocausto, na Memória, quando se fala de judeus e de judaísmos, as pessoas têm muito interesse. E, no entanto, o tema é a Shoah, é o Holocausto, não é? Mas as pessoas têm interesse, porque eu acho que também o interesse vem, de facto, de saberem que faz parte da sua história, não sabem como, mas que faz parte da sua história e que é grande parte desconhecida. Depois de Salcelase nos tais róis de Marquês de Pombal, quando ele apagou os róis, os nomes. Pois foi. Também estava lá o nome da nossa família. Aí foi uma coisa bem intencionada que ele fez. Mas foi pena. Era bom ser guardado, mas eu acho que ele devia ter escondido aquilo num cofre. Naquela altura ainda não havia digitalização. Sim. Pois não, era papel. Pois. Portanto, no fundo, como eu estava a dizer, só, digamos, para acabar o percurso, a parte da convivência, digamos assim, que é para nós a parte fundamental, a primeira parte fundamental, a seguir a parte da intolerância, com as suas consequências, depois a diáspora, e aí é também uma parte fundamental, porquê? Porque fala novamente dos contributos dos judeus portugueses lá fora. Sim, principalmente na Holanda, a nível em Nova Iorque, por exemplo. Não, a nível planetário. Fundam a Bolsa de Nova Iorque, são judeus de origem portuguesa que fundam a Bolsa de Nova Iorque. Sim, depois de terem estado na Holanda, e Delft, por exemplo, é um centro de grande cerâmica feito por judeus portugueses. Agora garagens espalhados por várias áreas, a piscina, comércio, a banca, quer dizer. Aproveito para dizer que há um livro de Cláudia Vieira que acabou de sair, que se chama Judeus Portugueses na América. Tudo isso é muito interessante. E é bom que muita gente fale e escreva e tudo, é muito bom. Portanto, Esther, muito mais gente vai querer se judia em Portugal, portanto, porque quando começarem a ver os aspectos interessantes a nível da filosofia financeira, como diz Eduardo e tudo isso, as pessoas vão com certeza ter outro olhar sobre este povo. E quando é que podemos contar com a abertura do museu? Está prevista para 2024. Antes não é possível. Estamos a perspectiva é no início de na primavera, digamos, de 2024. Mas são previsões, não é? E é melhor não dizer que vai ser assim, porque... Não, é bom ter uma data. Mas é bom ter uma perspectiva. Uma perspectiva numa data, porque isso é importante para quem antevê e para quem procura e para quem já sabe o que Agora, vai devo ser. dizer que nós temos tido um grande apoio da Câmara. Fundamental, quer dizer, a Câmara também valoriza o seu património, claro, eu estou a falar do seu património histórico, não é? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Claro, não, e absolutamente. Tem. Não, e de facto para Lisboa, para a cidade de Lisboa, eu penso também que é muito importante porque agora há uma série de museus cuja arquitetura é desafiante de alguma forma, não é? O MAT é um deles, mas há outros, não é? E eu acho que este também vai ser um deles, não é? É audaz de alguma forma. E eu penso que será uma mais-valia para a cidade de Lisboa e o museu será uma mais-valia em si mesmo também para a cidade de Lisboa e para Portugal. Eu acho que mesmo para Portugal também, sem se substituir ao que já existe, como é óbvio, mas no fundo também vai ser... penso que não deve ser essa a pretensão, não é? Eu parto sempre do princípio, há sempre lugar para todos, porque há sempre olhares diferentes e portanto eu acho isso muito bem, aquilo que a Rede das Judarias, quer dizer,
com a Noruega, com os fundos da Noruega e que a rede das velharias implementou, eu acho que foi em grande parte. Mas foi bem usado, muito às vezes não é o bem usado. Muito bem. Há coisas muito interessantes e muito importantes. Permitam-me que faça então umas notas finais daquilo que aqui foi dito. Conversámos sobre a relação de Portugal e os judeus, pautada por bem me quer, mal me quer, bem me quer. Durante 300 anos a perseguição inquisitorial doeu aos judeus, mas também doeu a Portugal. Houve um primeiro retorno proporcionado pelas Cortes de 1820 e agora um segundo pela Lei de Nacionalidade de 2013. O protocolo assinado com a Câmara Municipal de Lisboa celebra um reencontro feliz, pois que as escavadoras comecem a desenhar no chão o museu e que os guindastes levantem para o céu o edifício com o nome Tikvá Esperança. Vai nascer uma casa onde se contará, em texturas e luz, a história de um povo em Portugal. É uma história trágica, como sempre a dos judeus, mas também, como sempre, uma história de resiliência e renascimento. A Península Ibérica, nos anos 1400, era o centro do judaísmo no mundo, em termos de produção intelectual. No século XIX, pôde acontecer um retorno e voltaram a Portugal muitos judeus. Atualmente, com a Lei da Restituição da Nacionalidade de 2013, muitos estão a voltar. Que este reencontro seja tão definitivo e doce como as bolas de Berlim que nos trouxeram e que não seja mais necessário gaivotas para lhes levar o céu de Lisboa. E agora temos Ala Ullmann, tinha que ser. Ala Ullmann, que tem uma rua, não em Lisboa, mas em Passo de Arcos. Passo de Arcos.